Boa noite a todos. Boa noite. Sexta-feira, dia 6 de maio 2016. Dia de estudo da obra Paulo e Estevão. E é sempre uma alegria estarmos todos nós aqui juntos para estudarmos essa obra. Vamos fazer a nossa prece de abertura, solicitar a assistência dos amigos espirituais. Vamos envolver então a nossa irmã Maria Luísa para fazer a nossa prece de abertura. Senhor Jesus, agradecidos somos por esta oportunidade de estarmos reunidos para mais uma noite de estudo. Agradecidos somos, Senhor, também por esse momento fraterno que tivemos, onde rimos, brincamos, mas tudo, Senhor, dentro da paz, da tranquilidade que Tu nos ensina através dessas obras maravilhosas que estudamos. E assim, agraciados que somos com as bênçãos da espiritualidade maior, que com certeza preparou esse ambiente para nos receber, nós pedimos a Tua ajuda, a ajuda desses irmãos, para melhor entendermos essa obra tão linda, Paulo e Estevão. E assim, Mestre amado, nessa alegria, nessa paz, envolvidos pela Tua luz, é que damos início a esse estudo. Vamos então iniciar. Então, Paulo está onde? Aonde está Paulo e aonde está Barnabé? Listra. Em Listra. Listra dentro, é como se fosse uma cidade menor, dentro de onde? Licaônia. Isso, É uma aldeia de Licaônia. É uma aldeia de Licaônia. Então, aí nesse local, o nosso querido Paulo, e o Emmanuel vai retratando, é uma cidade muito pequena. O comércio é também pequeno. Ele nesse local não pôde realmente armar sua tenda para fazer um trabalho. A própria irmã, a Lloyd, que é a avó de Timóteo, falou para ele que não haveria necessidade e nem... Não haveria quem comprasse material por ser uma cidade muito pequena, porque ele já tinha uma tenda e que muito pouco vendia, né? Muito pouco vendia. E Lloyd era viúva. Lloyd era viúva. E uma viúva abastada. Uma viúva abastada, exatamente. A sua filha também, que é a mãe de Timóteo, também era o quê? Viúva. Coisa meio complicada, né? Mas, então, nosso querido irmão Paulo está nesse trabalho, decidiu sair para fazer a primeira pregação. Descansou 3 dias e já saiu para fazer a pregação. Na pregação, à medida que ele subiu sobre uma pedra, né? Armou naquele momento, subiu e começou a pregar. Quando ele começou a pregar, as pessoas começaram a querer saber do que aquele homem falava em voz tão alta. Começaram a se aproximar. A maioria do povo de Licaônia e de Listra em particular, eles não acreditavam em um só Deus, era a crença em vários deuses. Então eles eram politeístas. Então quando Paulo começou a falar, e quando começou a falar em Jesus e nos feitos de Jesus, que Jesus havia dado visão a cego, limpado feridas, devolvido a pessoa a caminhar, os paralíticos. Então começaram a rir. Então ele olhou e viu que tinha Ele era paralítico, ele ia se arrastando. Paralítico se arrastando. Paulo ora naquele momento solicitando ao nosso Senhor Jesus. E para surpresa do Paulo e para surpresa de Barnabé, o rapaz, esse homem se levantou e todos o conheciam há anos como paralítico.
E nós comentamos muito a fidelidade e a certeza de Paulo na assistência do nosso Senhor Jesus. E aí, pelo feito, imagina a surpresa, rotularam ele de Deus, passaram a chamá-lo de Deus. Primeiro de Deus. De Deus. Tanto ele quanto o Barnabé. Júpiter e Mercúrio. Exatamente. Nossa, Paulo ficou horrorizado. Ficou muito feliz com a cura do rapaz, né? Ou seja, ele reconhecendo que era a assistência do nosso Senhor Jesus, mas ficou muito triste ao ver o povo tratando a ele e a Barnabé como Deus. Aí Paulo, essa personalidade forte, ele sobe de novo naquela tribuna improvisada, rasga a roupa e diga: olha aqui, ó, eu sou de carne, eu sou tão falível quanto vocês. Mas não adiantou muito. Apareceu logo o cidadão com um boi, né, todo ornamentado, para fazer já o sacrifício. Ou seja, foi assim uma confusão. E nós estamos nesse momento aí, vamos ver como vai caminhar o assunto aqui, como vai ser a estadia de Paulo nessa cidade de Listra. Bora lá então? Então eles fundaram já uma igreja menor, uma casinha, né? Então vou voltar só um pouquinho. Lóide e a filha estavam radiantes. A cura do aleijado conferia aos mensageiros da Boa Nova uma singular situação de evidência. Paulo valeu-se da oportunidade para fundar o primeiro núcleo do cristianismo na pequena cidade. As providências iniciais foram tomadas na residência da generosa viúva, que pôs à disposição dos missionários todos os recursos ao seu alcance. Nós tivemos a primeira casa do cristianismo fundada onde? Quem lembra? Neapaz. A segunda? Antioquia da Psídia. Antioquia da Psídia. Isso. Quem lembra o que aconteceu lá na Antioquia da Psídia? O Ibrahim foi... eles tiveram que sair porque o Ibrahim e o Eustáquio foram ameaçados. Foi lá onde eles passaram bastante tempo, na verdade. Foram meses, né? Passaram meses. 8 meses? 8 meses. E só saíram realmente porque... Aí a terceira igreja foi aonde? Quem lembra? Não, já é Icônio, né? Já é Icônio. E Onesífero, né? Tem história na Onesífero da Terra, né? Da Terra. Fundou, no caso da Tecla. No caso da Tecla. E agora a quarta casa que está sendo em Listra. Isso. Na província de Listra. Isso. As providências iniciais foram tomadas na residência da generosa viúva, que pôs à disposição dos missionários todos os recursos ao seu alcance. Se o que eu puder contribuir, ela era uma mulher que tinha dinheiro. Tal como Neapafos, estabeleceram num casebre muito humilde a sede das atividades de informações e de auxílio. Em lugar de João Marcos, era o pequeno Timóteo. Quantos anos, Timóteo? 13. Que auxiliava em todos os mistérios. Numerosas pessoas copiavam, olha como era o evangelho durante o dia, enquanto os enfermos acorriam de toda parte, carecidos de imediata assistência. Tinha um grupo que ficava copiando as anotações de Levi para que pudessem ficar, porque não tinha máquina de tirar cópia, né? E outros ficavam atendendo os enfermos. Sempre esse trabalho, evangelização, que aqui ele está dizendo assim, olha, trabalho da evangelização e o trabalho social em atender aos necessitados. Isso era a base do cristianismo primitivo. Não obstante tal êxito, crescia igualmente a animosidade de uns tantos contra a nova doutrina. Novidade pra gente? Os poucos judeus de Listra deliberaram consultar as autoridades de Icônio relativamente aos 2 desconhecidos, e foi isso bastante para que se turvassem os horizontes. Os comissionários regressaram com um acervo de notícias ingratas. O caso de Tecla, vocês lembram? Isso, da mocinha que se apaixonou por ele. Era pintado a
cores negras. Você imagina, Paulo e Barnabé eram acusados de blasfemos, feiticeiros, ladrões e sedutores de mulheres honestas. Paulo, principalmente, era apresentado como um revolucionário temível. O assunto em Listra foi discutido intramuros. Pensa só o grupinho dos judeus. Os administradores da cidade convidaram o sacerdote de Júpiter a entrar na campanha contra os embusteiros e, com a mesma facilidade com que haviam acreditado na sua condição de deuses, passaram todos a atribuir aos pregadores as mais as maiores perversões. Você imagina o que é? A pessoa muito crédula é muito perigoso. Porque ela está sempre trabalhando na extremidade. E ela não tem uma palavrinha chamada bom senso. Equilíbrio. E o bom senso é aquela coisa do raciocínio, da lógica. Não existe, ela não consegue parar para pensar. Então o que o outro fala para ela é o quê? É lei. Passaram todos a atribuir aos pregadores as maiores perversões. Combinaram-se providências criminosas. Desde a chegada dos dois desconhecidos que falavam em nome de um novo profeta, Listra vivia sobressaltada por ideias diferentes. Era preciso coibir os abusos. A palavra de Paulo era audaciosa e requeria corretivo eficaz. Finalmente, deliberaram que o fogoso pregador fosse apedrejado na primeira ocasião que falasse em público. E a vida da gente, quando nós realmente decidimos seguir o Cristo, pregar o Cristo, ensinar o Cristo, viver o Cristo, a vida vai nos chamar várias vezes a testemunhos, às vezes ferrenhos. Ignorando o que se tramava, o apóstolo dos gentios, deixando Barnabé acamado por excesso de trabalho. Porque o corpo sente. E Barnabé já é idoso, né? E agora o sacrifício é resultado, é uma opção, porque é o uso do livre-arbítrio. O nosso querido professor Denizar foi advertido que deveria repousar, porque sabiam das condições orgânicas dele. Ele repousou? Não. Quando ele tirou uma pequena férias, porque realmente o coração estava bem comprometido, foi um infarto fulminante, ele saiu para ir para umas férias. Nessas férias, todo mundo achando que ele estava... Era uma cidade da Suíça, bem tranquila, não recordo o nome agora. Todo mundo achando que ele estaria repousando, e para surpresa de todos, foi aí que ele começou a escrever o Evangelho segundo o Espiritismo. Chamado, na época, o primeiro nome foi A Imitação do Evangelho. Na Suíça? Nessas férias, nas férias. Então o homem nunca tirou férias. E ninguém sabia que ele estava escrevendo essa obra. Ninguém. Ninguém encarnado. Às vezes desencarnado estava acompanhando. Escrita, né? Por sinal. Ignorando o que se tramava, então, o nosso querido Barnabé, acamado por excesso de trabalho, fez-se acompanhar do pequeno Timóteo. Então foi Paulo e Timóteo. No sábado imediato, ao entardecer, foi até a praça pública, onde, mais uma vez, anunciou as verdades e promessas do Evangelho do Reino. Saulo não para, ele é incansável. Então está só ele e Timóteo. Barnabé ficou em casa adoecido. O logradouro, o espaço público, apresentava um movimento em comum. Olha que interessante. O pregador notou a presença de muitas fisionomias suspeitas e absolutamente desconhecidas. Ele já desconfiou. Todos lhe acompanhavam os mínimos gestos com evidente curiosidade. Com a máxima
serenidade, subiu à tribuna e começou a falar das glórias eternas que o Senhor Jesus havia trazido à humanidade sofredora. Gente, essa máxima serenidade não é a serenidade dizendo assim, não vai acontecer absolutamente nada aqui. Não é essa a serenidade do verdadeiro cristão. A serenidade é, aconteça o que acontecer, eu, Paulo, estarei sempre vivo. Porque o que nós tememos é a morte, nós tememos o testemunho, nós tememos o mal que o outro pode fazer a nós, que nós sabemos não é a nós, é a si próprio. Então, e aí nós acabamos o quê? Recuando. Não. A serenidade do Saulo é, aconteça o que acontecer aqui, eu estou aqui em nome do Cristo, e se tiver que morrer, eu morro, fisicamente, organicamente, mas eu, Paulo, estarei sempre vivo. Quando nós vamos ao médico e recebemos um diagnóstico que não é aquilo que nós almejamos, que nós enlouquecemos, surtamos, isso é medo do quê? Então o espaço apresentava com essas pessoas, mas ele em nenhum momento titubeou. Com a máxima serenidade subiu à tribuna e começou a falar das glórias eternas que o Senhor Jesus havia trazido à humanidade sofredora. No entanto, mal havia iniciado o sermão evangélico, quando, aos gritos furiosos dos mais exaltados, começaram a chover pedras em grande quantidade. Foi a primeira cidade de Paulo, fazer essas anotações, porque isso é histórico, a qual ele foi apedrejado. Paulo recordou subitamente a figura inesquecível de Estevão, certo? O mestre lhe reservara o mesmo gênero de morte. Ele achou que ele iria desencarnar ele. Para que se redimisse do mal infligido ao mártir da igreja de Jerusalém. Os pequenos e duros granizos caíam-lhe nos pés, no peito, na fronte. Sentiu o sangue a escorrer-lhe da cabeça ferida e ajoelhou-se, sem uma queixa, rogando a Jesus que o fortalecesse no angustioso trânsito. Quando a vida nos jogar pedradas, as decepções, as raivas, os resultados e o dano que a vida possa nos dar, que vai nos dar, que nós possamos nesse momento, nesse ato de se ajoelhar, mas de buscar a misericórdia divina para que nos dê força para passar pela experiência necessária, tirando as lições necessárias. Então não é pedir que as pedras cessem, é pedir força para aguentar firme e tirar as lições necessárias. Nos primeiros momentos, Timóteo, aterrado, pôs-se a gritar, suplicando socorro. Mas um homem de braços atléticos aproxima-se cauteloso e murmura-lhe no ouvido: Cala-te, se queres ser útil. És tu, Gaio? Exclamou o pequeno de olhos lacrimosos, experimentando certo conforto em conhecer um rosto amigo no pandemônio em que se via. Esse pandemônio é reunião de indivíduos que se associam para praticar o mal. Aqui estou para socorrer o apóstolo. Não posso esquecer que ele curou minha mãe. Na gratidão. E olhando o movimento da turba criminosa, acrescentou: Não temos tempo a perder. Não tardará que o levem ao monturo. É um monte de lixo, tá, gente? Se tal se der, procura seguir-nos com um pouco de água. Se o missionário não sucumbir, prestarás os primeiros socorros, até que eu consiga prevenir tua mãe. Então, ele sabe muito bem o que iria acontecer. Iriam apedrejar. No momento que Paulo viesse a desmaiar ou a desencarnar, eles pegam
os restos e jogam, né? Tem um muro, joga depois do muro, que ali eles jogam o lixo. Então, cairia ali, seria um monte de lixo, os animais deveriam comer os restos mortais. Ele, sabendo disso, da prática, ele disse, olha, se ele ficar firme, eu tenho como tirá-lo do lixo, e aí pede para a tua mãe se preparar. E você já vem com água que é para a gente poder acolhê-lo, hidratando nesse primeiro momento. Separaram-se imediatamente. Ralado, né, esmagado, triturado de aflição. Tadinho. O rapaz viu o pregador de joelhos, olhos fitos no céu, num transporte inesquecível. Porque o normal, vamos dizer assim, o desespero, à medida que está vendo pedra, o que você faz? Você tenta se defender, você se enrola, você segura. Ele absolutamente em nenhum momento se colocou numa condição de defesa, mas ele se colocou numa condição de devoção, né? Se ajoelhou e ficou os olhos postos ao céu. É aquela atitude de devoção, de renúncia, de resignação e principalmente de fidelidade. Senhor, seja feita a vossa vontade. Se eu tiver que desencarnar agora, faço isso te agradecendo. Porque a atitude externa e interna era de agradecimento. Filetes de sangue desciam-lhe da fronte fraturada. Em dado momento, a cabeça pendeu e o corpo tombou desamparado. A multidão parecia tomada de assombro, prevalecendo-se da situação em que não se observavam diretrizes prévias. Gaio insinuou-se, aproximou-se do apóstolo inerme, né? Fez um gesto significativo para o povo e gritou: o feiticeiro está morto. Sua figura gigantesca despertara as simpatias da multidão inconsciente. Ruidosos aplausos. Os que haviam promovido o nefando atentado desapareceram. Gaio compreendeu que ninguém ousava assumir a responsabilidade individual. Em estranhas vibrações, bradavam os mais perversos. Vai, gente. Fora das portas! Fora das portas! Feiticeiro ao monturo! Feiticeiro ao monturo! O amigo de Paulo, disfarçando a comiseração com gesto de ironia, falou à multidão, satisfeito. Levarei os despojos do bruxo. Entendeu? Ele se passou por um inimigo, vamos dizer assim, de Paulo, mas o intuito era o quê? Salvá-lo. A turba fez uma gritaria ensurdecedora. E Gaio procurou arrastar o missionário com a cautela possível. Atravessaram, né, ruas estreitas e extensas, em gritos, até que, atingindo um local deserto, o pessoal foi acompanhando Gaio com o corpo. Um tanto distante dos muros de Listra, deixaram Paulo semi-morto, montureira do lixo. Então deixaram o corpo lá, mas Timóteo estava o quê? De olho. De olho. Timóteo tinha 13 anos, não tinha como carregar Paulo no ombro. Então essa pessoa que iria carregar é justamente o Gaio. Vocês acham que o Gaio estava ali por um acaso? O Papai do Céu não se materializa. Ele materializa o amor dele no coração dos seus filhos para acudir o filho amado. Então, ele precisava ainda de Paulo aqui. E foi o coração de Gaio que estava pronto para receber... Grato por ele ter salvo a mãe, né? Receber esse apelo divino, esse apelo do nosso Senhor Jesus para salvar Paulo. O latagão, pessoa jovem, alta e robusta, inclinou-se como a verificar a morte do apedrejado e observando cuidadosamente que ainda vivia, ele gritou: deixemo-lo aos cães, que se encobrirão do resto. É preciso celebrar o feito com algum vinho. É a forma que ele arrumou de tirar o povo dali, entendeu? Vamos beber, pessoal, vamos beber para comemorar. E seguindo o líder daquela tarde,
A multidão bateu em retirada enquanto Timóteo se aproximava do local, valendo-se das sombras da noite que começava a fechar-se, correndo a um poço não muito distante e que se destinava à serventia pública. O pequeno encheu o chapéu impermeável de água pura, prestando os primeiros socorros ao ferido. Banhado em lágrimas, notou que Paulo respirava com dificuldade, como se houvesse mergulhado em profundo desmaio. O jovem listrense, que é de Listra, assentou-se ao seu lado, banhou-lhe a testa ferida com extremo de carinho. Mais alguns minutos e o apóstolo voltava a si para examinar a situação. Timóteo o informou de tudo. Muito comovido, Paulo agradeceu a Deus, pois reconhecia que somente a misericórdia do Altíssimo poderia ter operado o milagre por sequestrá-lo aos propósitos criminosos da turba em conselho. Sempre agradecendo. Decorridas 2 horas, 3 vultos silenciosos aproximavam-se, muito aflito. Barnabé deixara o leito. Barnabé dodó, esqueceu a febre, a dor e foi atrás do irmão. Não obstante, apesar do estado febril, para acompanhar Lloyd e Eunice, que avisadas por Gaio, acorriam com os primeiros socorros. Todos renderam graças a Jesus, enquanto Paulo tomava pequena dose de vinho reconfortador. Organização espiritual poderosa, apesar das crueldades físicas, o tecelão de Tarso levantou-se e regressou a casa com os amigos, levemente amparado por Barnabé, que lhe oferecera o braço amigo. O resto da noite passou-se em conversações carinhosas. Os 2 emissários da Boa Nova temiam a agressão do povo às generosas senhoras que os haviam hospedado e socorrido, sempre eles pensando no outro. Era preciso partir para evitar maiores incômodos e complicações. A única cidade que ele saiu bem foi a primeira, que foi a Neapafos, que é na ilhazinha de Chipre. Na ilhazinha até parece, na ilha de Chipre. Em vão a palavra de Lloyd se fez ouvir, procurando dissuadir os pregoeiros do Cristo. Em vão Timóteo beijou as mãos de Paulo e lhe pediu que não partisse. Oh, meu Deus! Nós somos responsáveis realmente por aquilo que conquistamos, que cativamos. Receosos de mais tristes consequências, depois de coordenar as instruções necessárias à igreja nascente, transpuseram as portas da cidade ao amanhecer em direção a Derbe, que ficava a algo distante. Aproximadamente, nós pesquisamos 96 quilômetros. E Derbe é uma outra cidade de Licaônia. Então ele continua, vamos citar, dentro do mesmo estado, vai visitar agora uma outra cidade. É mais ou menos daqui para Presidente Figueiredo, 96 quilômetros, um pouquinho mais, Presidente Figueiredo é o quê? 80? 60? 107. Então um pouquinho menos que Presidente Figueiredo a pé. A pé? A pé. Meu Deus. Então, depois de penosa caminhada, olha aí, penosa caminhada. Emmanuel não vai colocar isso aí por um mero capricho. Ele está dizendo aqui, a caminhada não foi nada fácil. Então, vamos para qual cidade agora? É a quinta? É a quinta cidade. Até ao prezado momento, toda a cidade ele fundou uma igreja. Depois de penosa caminhada, atingiram um novo setor de trabalho, onde haveriam de estagiar
Mais de um ano. Então nós estamos aqui aproximadamente no ano de 48 já. Mais ou menos 48. Ele vai ficar aqui aproximadamente até 49. Embora entregues ao trabalho manual, com que ganhava o pão da vida, os dois companheiros precisaram de 6 meses para restabelecer a saúde comprometida. Então eles chegaram como forasteiros, permaneceram em silêncio e nesse período não fizeram nenhum trabalho evangélico, porque eles estavam bem machucadinhos. Era o trabalho profissional, né? E o retorno para casa para tentar se recuperar. Então só aí foram 6 meses para restabelecer a saúde comprometida, que é aquilo, há momento que a gente tem que dar uma parada e cuidar quando o corpo pede. Mas nenhum de nós somos chamados a testemunhos dessa hierarquia. Embora entregues ao trabalho manual com que ganhavam o pão da vida, os dois companheiros precisaram de 6 meses para restabelecer a saúde comprometida. Como o tecelão e o oleiro anônimo, quem é o oleiro? Barnabé. Anônimos. Paulo e Barnabé deixaram-se ficar em Derbe longo tempo, sem despertar curiosidade pública. Só depois de refeitos dos abalos sofridos, recomeçaram a boa nova do reino de Jesus. Visitando os arredores, provocaram grande interesse de gente simples pelo Evangelho da Redenção. Pequenas comunidades cristãs foram fundadas em ambientes de muita alegria. Após muito tempo de trabalho, resolveram regressar ao núcleo original do seu esforço. Vencendo etapas difíceis, visitaram e encorajaram todos os irmãos escalonados nas diversas regiões de Licaônia, Pisídia e Panfilha. Eles voltaram e fortaleceram esse trabalho. De Perge, desceram a Atália, de onde embarcaram com destino a Seleucia. E dali ganharam o que? A Antioquia. Então estão voltando. Olha lá, então nós já temos o resultado da primeira viagem, confere? Então vamos lá, para a gente entender. Então eles saíram de Chipre, né? No ano de 44. Barnabé, junto com João Marcos, sobrinho de Barnabé, iniciaram o trabalho na ilha de Chipre, Turquia, visitando várias cidades. Na cidade de Sítio, só um resumo, tá? Eles visitaram a sinagoga. Barnabé falou, mas Saulo percebia que Barnabé explanava com respeito, né? E algo excessivo às tradições judaicas. A missão percorreu numerosas localidades. Em Amatonte, né, não foi diferente. Barnabé, sempre com grande cuidado de não ofender os melindres judaicos. Depois de grande esforço, chegaram a Neapafros. Aqui Barnabé está muito cansado, mas fala na sinagoga e Saulo se emociona com a pregação. Pois é, romanos e judeus ouviram Barnabé. Saulo ainda não havia iniciado seu labor como divulgador cristão. Pregaram também nas casas particulares oferecidas. Aqui foi um breve resumo que eu fiz de cada cidade. Eu vou tirar uma cópia, ou então eu vou postar no grupo uma foto, para que cada um possa ter. Mas nessa primeira viagem, o que eles fizeram? Vamos lá, primeira cidade. Qual foi a primeira cidade? Neapá. Fundou uma igreja, de lá ele saiu bem. A segunda cidade? Antioquia da Pisídia. Antioquia da Pisídia. Lá ele conheceu quem? Ibrahim está. E lá o nosso querido Barnabé trabalhou como oleiro. E o nosso querido Paulo lá pôde trabalhar como... Deu tudo bem, muito obrigado. Mas os judeus da cidade já se incomodaram. Saíram de lá, foram para a próxima cidade. Qual é? Icônio. Lá ele conheceu, fez um trabalho também muito bonito, Paulo. E aí a jovem Tecla, utilizada pelos espíritos que eram contra o evangelho, encarnado e desencarnado, acabaram fascinando essa jovem e ela se dizia apaixonada por Paulo. Ele acabou sofrendo, foi a primeira prisão de Paulo. Na primeira viagem já teve uma prisão e recebeu aí as primeiras
39 batatas. Passou 5 dias preso. Saiu e já queria pregar o evangelho de novo. Mas se a jovem fosse vista novamente com ele, essa jovem seria presa e queimada à fogueira. Então, para evitar esse segundo encontro, sabendo que a menina estava fascinada, ele preferiu sair da cidade. Qual é a próxima cidade? Listra. O que aconteceu em Listra? Pedrejado. Foi aonde ele conheceu o menino Timóteo. Com 13 anos de idade. Tem uma carta de Paulo a Timóteo. Procura. Tá? Em Atos dos Apóstolos. Ele fala como um pai. Carta de Paulo a Timóteo. Carta de Paulo a Timóteo. E ali ele conheceu, Timóteo pôde conhecer o cristianismo, a própria mãe e sua avó. Mas novamente, por uma intriga dos judeus, ele acabou caindo assim, numa armadilha. No momento que ele estava pregando, foi apedrejado. E aí, salvo, na verdade, foi dado como morto, mas na verdade ele ainda estava vivo. Conseguiu ser salvo pelo Gaio, por Lloyd, Barnabé e Eunice. E logo pela manhã, ele realmente vendo que não tinha condições de permanecer na cidade, senão ele novamente estaria colocando em risco as viúvas, preferiu ir para uma outra cidade. Ele foi para Derbe, mais ou menos 90 quilômetros de distância, a pé. E diz Emmanuel que foi penosa a caminhada. Eles estavam tão machucados que eles passaram 6 meses realmente se recuperando. E aí Paulo parece que ele já não fez mais assim uma palestra, vamos dizer assim, em lugares muito públicos. Ele acabou indo nas aldeias, né, pelas pequenas comunidades, e ali falando de Jesus, é onde foi o verdadeiro sucesso. E agora eles passaram por Pés, desceram a Talha, Seleucia, estão indo para Antioquia. Exatamente, Seleucia, e dali ganharam a Antioquia. E aí em cada cidade que ele passou, funda-se uma igreja e deixa-se a saudade. Quando que Paulo vai poder voltar novamente? O trabalho que ele tinha, né? O trabalho que ele tinha a fazer, não dá. Ambos haviam experimentado a dificuldade dos serviços mais rudes. Muitas vezes se viram perplexos com os problemas intricados da empresa, né, ao qual eles desejavam realizar. Em troca da dedicação fraternal, haviam recebido remorques, né, ofensas, açoites e acusações pérfidas. Contudo, através do abatimento físico e das cicatrizes, irradiavam ondas invisíveis de intenso júbilo espiritual. É que, entre os espinhos da estrada escabrosa, os 2 companheiros desassombrados mantinham ereta a cruz divina e consoladora, espalhando a mão cheia, né, as sementes benditas do Evangelho de redenção. Então eles estavam abatidos, cheios de cicatrizes. Paulo, então, comentários. Foi bom o estudo? Foi ótimo. Muita informação, né? Muita informação. Olha, meus irmãos, o povo está escavando para tentar descobrir, o que o nosso querido Emmanuel nos dá de presente. Literalmente na bandeja. Mais alguma colocação? Podemos então fazer nossa prece? Então vamos orar? Senhor Jesus, amor de nossa vida, como temos a te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos deu de viajarmos juntos na história e conhecer detalhes que Lucas não pôde escrever em Atos dos Apóstolos.
detalhe da primeira viagem de Paulo e Barnabé. Podemos ver a insegurança de João Marcos, a humildade de Barnabé e a fidelidade a ti de Paulo. E a tua presença, Senhor Jesus, em cada feito, em cada canto, preparando o espaço para receber esses 2 divulgadores do Evangelho. Viajamos, Senhor. E o Senhor permitiu essa graça, enviando à terra o nosso médium, amado querido Chico Xavier, que dedicou os seus 90 anos da vida para trazer essas obras e ficar, Jesus, na história, para que cada um de nós, como hoje, pudéssemos estar em torno da obra e aprender as lições da sua verdade, porque a doutrina espírita é programada, organizada por ti, o Espírito de verdade. Muito obrigada, Senhor. Mas que todas essas lições não venham a se perder na nossa vida ou em nossa memória. Que ela possa ser lembrada na nossa vida, no dia a dia. E recorrermos e lembrarmos sempre que o primordial, o essencial, o necessário é a fidelidade e a procura do reino de Deus que habita em cada um de nós. Muito obrigada, amor querido. E muito obrigado a vocês, nossos amigos espirituais, que aqui conosco se fazem presente e que conduziu esse nosso trabalho com tanta amorosidade. Muito obrigada a cada um de vocês.